Olá, muito boa tarde nessa sexta-feira, 24 de novembro. Hoje a gente vai ter uma live. Eu e Olga Lamas, a gente vai fazer a live com o tema A coragem de entrar no vazio e a prática, né, que traz o prazer em habitar esse vazio. Então, eu e Olga, a gente vai trazer essa lindez e esse bate-papo aqui tão importante no processo de autodesenvolvimento. Olga, já vi que você entrou, estou aguardando você. Ah, agora sim. Tá me escutando Super direitinho? direitinho, super direitinho. Maravilhoso. Olga, eu estava aqui falando para o pessoal que está aqui agora e o pessoal que vai chegar depois, né, que essa live é uma das nossas lives que antes a gente fazia Manhãs Easy, né, e que agora é Café Easy. A gente sentiu que talvez fosse mais interessante e compatível com os nossos horários, inclusive, fazer essas lives no horário da tarde, né? E aí hoje nós vamos falar sobre habitar o vazio, né? Sobre esse lugar que a gente chega quando a gente começa o processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, e a gente vai precisando soltar algumas coisas, alguns movimentos que ocupavam espaço na nossa vida. E aí a gente tem esse meio do caminho, que é o vazio, né? Antes de a gente fazer a construção desse novo viver, essas novas conexões, novos trabalhos e tanto mais. Então, simbora bater esse papo gostoso, porque esse tema ele é assim de suma importância no trabalho da gente de autodesenvolvimento, né, Olga? Sim, essa semana lá na nossa jornada Easy, a gente falou muito sobre isso, né? Se tem uma coisa que a gente tem falado lá desde o primeiro encontro, é sobre essa importância de fortalecer o campo dos limites, né, internamente, dos nãos que são grandes sims, né? E dos sims que são grandes nãos também. E, e como essa coragem de habitar o vazio, ela é a prova de fogo, digamos assim, quando a gente, após, né, a gente colocar limites na nossa vida, limites e fazer decisões, fazer cortes, dizer nãos, porque ali se instaura um espaço de, tá, não vai ser mais como era antes, aquele conhecido anterior não vai ser mais a ordem de agora em diante. Qual ordem será? Não sei. Vazio. Esse vazio do não saber, né? Esse vazio da não repetição mais. E é sempre um momento muito desestabilizante, né, Alice? É geralmente o momento em que a gente desiste e volta para o padrão anterior pela falsa impressão de que ali é seguro, porque a gente já conhece, né? Mesmo que esse seguro esteja extremamente desconfortável, né? E é uma coisa que eu observo muito, e eu creio que você também, nos seus processos de facilitação, tanto individual quanto coletivo, muitas pessoas começam um processo de autodesenvolvimento, começam a fazer os questionamentos, as indagações, a trabalhar de fato assim nessa autoinvestigação que precede o autodesenvolvimento. E muita gente dá uma freada justo por essas lealdades àquilo que já se conhece, né? Muita gente nesse momento que percebe que se continuar, sim, vai ser requisitado umas transformações, umas mudanças, se não o fechamento de ciclo, pelo menos a transformação dele, o que já é desafio para quem está acostumado, mesmo que esse lugar de costume seja desafiador. Então eu sinto que tem muito, muito isso, assim, de eu tenho lealdades a empregos, a relações, eu tenho lealdades a tudo aquilo que eu vivi e que de alguma forma eu ainda me identifico, mesmo que esteja me trazendo dor e sofrimento de alguma forma, né? Sim. Esse é o nosso grande trabalho, né, Alice, como guias, assim. Auxiliar as pessoas que a gente trabalha com, que a gente, né, facilita os processos
entenderem que é seguro transformar, é seguro mudar. E que o fato da gente saber como era, não saber. Isso de querer voltar para o que a gente sabe como era, não é um bom caminho quando a gente está nesse processo de transformação, de autotransformação, que requer essa coragem de dar o passo adiante, de fazer as cisões importantes que precisam ser feitas. É aquela coisa que a gente sempre fala da zona de conforto, né? Uma zona de conforto, a zona de conforto geralmente muito desconfortável. Porque é isso, já conhecido, muito desconfortável, que fica ali, muitas vezes a gente levando uma bagagem pesada, já de muitos anos, do que a gente já falou e já repetiu, que não quer mais a nossa vida, mas continua ali de maneira prática nos nossos hábitos, na nossa rotina, fazendo tudo que leva para a repetição, para manter a repetição, né? Daí a importância do que a gente sempre fala no Easy, né? Dessa nova lógica de rotina e da repetição. Todo dia escolher fazer um novo caminho, para que esse caminho se torne mais e mais conhecido e transforme essa lógica da zona de conforto anterior. Né? Super. Eu fiquei aqui, enquanto tu estava falando, ficou chegando aqui umas coisas. Que vê só, Olga, vê se tu concorda comigo. E todo mundo que está aqui também. A gente geralmente busca processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Eu tô que nem a mulher do sanduíche, tá tendo um retorno. Eu tô falando e me ouvindo no delay. Tá bem doido isso. Mas eu vou tentar seguir. Entender o porquê. O porquê, então, que eu preciso, né, que eu devo mover, seguir, caminhar. Isso talvez possa me dar um pouco de força no movimento. E o que é que a gente propõe? Por que é que as pessoas buscam o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento? Né? Eu sinto que o lugar principal, mesmo que seja no nível inconsciente da mente, mas é um nível consciente de alma, nosso eu maior, ele já sabe. Né? Ele, inclusive, impulsiona a gente para que a gente se transforme. A gente veio aqui para evoluir. Nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para caminhar cada vez mais para espaços de luz, para luz em nós, né? Para iluminar a nossa jornada, para compreender a nossa caminhada, para que essa caminhada faça sentido num nível mais profundo. Esse nível mais profundo, que é o nível de alma do nosso eu maior, ele não silencia. Mesmo que a pessoa se sinta super desconectada, ela vai sentir um desconforto absurdo, enquanto ela não estiver no caminhar de desenvolver-se, né? De crescer enquanto ser humano, né? E crescer enquanto ser humano, porque tem aquela música lindíssima que é para chegar a Deus, há de aprender a ser humano. É linda aquela música. Então, assim, é nesse caminho de ser humano e se desenvolver enquanto ser humano, para que a gente se torne versões melhores de nós mesmos, né? Enquanto a gente não mover isso, a nossa alma, ela grita. Ela vai gritar, né? E o que acontece hoje, que a gente conversa bastante sobre isso, né, nos bastidores, Olga, até do porquê do nosso trabalho, é que existe uma legião de pessoas que estão em processo de anestesiar, né? O desconforto é muito grande e o que é que as pessoas fazem? Né? Elas anestesiam. Anestesia das mais infinitas formas. Existe muita criatividade nesse espaço de anestesia dessa alma que grita, né? A minha alma, ela gritou, já gritou muitas vezes, mas a última vez que ela gritou, que eu decidi ouvir, ela gritou com ansiedade, ela gritou com angústia, ela gritou com um sentimento de não ver luz no fim do túnel. Eu estava me sentindo muito diferente do que eu sempre fui, né? E ali era um grito da alma. A gente vê as pessoas anestesiando e é algo muito preocupante, inclusive essa questão de medicar pessoas sem junto com essa medicação, que pode ser uma coisa momentânea, e na causa. Porque a necessidade da medicação, na maioria das vezes, não vou dizer todas, mas na grande maioria das vezes, ela silencia esse desconforto profundo da tua alma. Né? E aí as pessoas silenciam, mas elas não vão na causa. E a causa só vai ser descoberta num processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, o trabalho do autoconhecimento e do autodesenvolvimento é exatamente para que a gente se coloque no trilho
né? No trilho da nossa missão de alma, que é uma missão de alma de todos os seres humanos, de se desenvolver, de ser mais luz, de ser mais amor, né? De viver de forma mais amorosa consigo, com o outro, com a terra, que é uma coisa só. Então, quando a gente para pensar no porquê mover-se, é isso, né? Escutar o chamado da alma de evolução. Né? E não mais silenciar com excessos, seja lá o que for, são infinitos os excessos. Né? Não mais silenciar com medicação. É seguir. Né? É mover. E aí? Tá o sanduíche de novo? Vou manter aqui, então, desligado o meu microfone. Tá. Que aí para de fazer. Quando eu for falar, eu ligo. Eu já vou fechar esse ciclo aqui. E aí, Olga, beleza. O porquê do entrar no processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é esse. Né? Ouvir o chamado da alma de desenvolver-se, de tornar-se alguém melhor para si e para o mundo. E aí, sempre que a gente entrar no processo e que der o bug, que vai dar, Olga, vai dar. A gente que sabe quanto dá bug, né? De a gente querendo se agarrar aos nossos apegos. Quando esse bug chegar, quando esse movimento, né, de apego ao antigo eu e às antigas estruturas, é quando a gente precisa de se lembrar do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou nesse processo de soltar o que não mais ressoa, mesmo que a princípio seja desafiador? Mas aí é o que eu quero te perguntar e te trazer para a conversa nesse lugar específico, amiga. Que é, beleza, chega o bug, chega os apegos, a gente fica ali, às vezes, meio resistente, de fato, né? A soltar e a se jogar no grande vazio. E a gente sabe que, com o tempo, a gente vai meio que se acostumando um pouquinho, pelo menos, com esse vazio. Não fica tão amedrontador, porque a gente já passou por ele algumas vezes. Mas o que é, Olga, assim, que quando você se joga no vazio, quando você tá para se jogar no vazio, onde é que tu tem firmado o intento de se jogar mesmo assim? Mesmo com os cagaços todos? Como é que é esse processo? Eu sinto que todas as ferramentas que a gente vai se munindo, né, de autoconhecimento, de espiritualidade, de tudo, né, das artes, eu venho das artes, então absolutamente toda experiência obtida em cada passo do caminho serve como âncora nesses momentos. Eu sei, eu sinto que olhar para a própria biografia e relembrar de outros momentos, por exemplo, de desafio, em que foi inevitável entrar no vazio, porque a gente tem vários momentos assim na vida, consciente, assim, intencionalmente ou não, né? Quando a gente começa a jogar a intenção para entrar nesses lugares de vazio, tem uma grande mudança que acontece. É aí que está o pulo do gato. Mas, enquanto a gente fica entrando no vazio, mesmo de maneira não direcionada, é isso, a gente vai criando repertório, né? A gente sempre fala também lá no Easy, a gente vai criando repertório. Então, quando chega esse momento, eu sinto que é assim, tá, deixa eu me lembrar quem eu sou, o que eu já vivi também. E entender que eu vou atravessar. E assim, o que eu mais tenho percebido nos atendimentos, nas mentorias, acompanhamentos e na minha própria vida pessoal é que o vazio é o melhor lugar para se habitar quando algo novo está para nascer. É inevitável habitar o vazio quando a gente faz uma ruptura, quando algo morre dentro da gente. Aí é isso, a gente vai habitar vazio com tranquilidade ou não, intencionalmente ou não. Inevitavelmente haverá essa passagem, mas é isso, como a gente lida com ela, se ela vai ser leve ou não, depende da gente. E aí eu sinto que é olhar para a biografia, para lembrar esses outros momentos que já foram vividos, não como um referencial de como viver esse novo momento, mas já passei, sobrevivi, quais foram as aprendizagens que eu angariei lá, estou aqui mais forte, estou aqui, né, me desenvolvi. Junto com isso, toda a ordem de coisas que a gente tenha de conexão com a fé. Eu acho que o melhor resumo para dizer das ferramentas todas que a gente pode ter, né, de autoconhecimento, espiritualidade, etc., para lidar com esses momentos, a fé é o ingrediente
mais importante, é o mais refinado, é o mais luminoso. E a fé é nada mais, nada menos do que a confiança, né? Essa certeza interna, que é uma certeza que o coração expande, mesmo que o panorama esteja diferente, não seja exatamente o que a gente imaginou, mas é algo que vai além daquilo que a gente pode ver na matéria no momento, mas a gente acredita, a gente sente que a gente sente que é possível viver, né? Então, é interessante porque eu acho que esse lugar do habitar o vazio é um lugar de desafio em si mesmo, pela maneira como a gente foi, né, culturalmente, que palavra usada? Domesticada, podemos Domesticada, usar várias, né? sim, Docilizada, enquadrada. enquadrada, exatamente, civilizada, etc. O que não deveria ser, porque é da natureza habitar o vazio, né? Faz parte das rodas cíclicas da vida. Antes da lua nova vem a lua minguante, tem aquele momento que não tem lua no céu, que a gente não consegue ver. É sempre o vazio antes da renovação, é sempre o vazio antes da renovação. Só que é isso, é desconfortável. Só que quem foi que disse que o desconfortável precisa ser desafiador? Que o desconfortável precisa ser ruim? Que o desconfortável precisa gerar medo? Tudo isso é reverberação mesmo desse sistema, né? Que trucida o feminino. O vazio tem a ver com o feminino mesmo, né? Com essa polaridade, essa profunda conexão com os ritos biológicos, fisiológicos, né? Da natureza, na gente, no mundo. E, Olga, assim, a importância de atravessar a vida cercada de pessoas que estão nesse intuito de evoluir, estão nesse intuito de se autoconhecer, para mim é divisor de águas, sabe? Porque fazer essa movimentação sozinha, eu sinto que é muito dolorido. Porque eu tenho certeza que todas as vezes que há algum desafio aí, um dos primeiros movimentos é acionar a tua rede de apoio, porque aqui também é, né? Amigas, bruxas, terapeutas, facilitadoras, conselheiras, né? Mulheres que estão no caminho de desenvolver-se. É brutal. E eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a participar de cursos e formações. Primeiro foi Reiki, depois veio o Theta, depois a Diksha, depois tantas coisas que eu saí estudando ao longo desses anos. Cada curso era um encontro com família de alma. Cada curso eu conectava com novas pessoas. E hoje, quando eu olho para a minha mesa, que eu chamo a minha mesa de mulheres, é uma mesa de bruxas que eu conheci ao longo dessa jornada, ao longo dessa caminhada. E a grande maioria, pasme, se não foi nos cursos e formações, né, de autodesenvolvimento justo para crescer em repertório, justo para o crescimento dessa fé, né, para o alargamento dessa fé em mim, que é inenarrável o tamanho que ela cresceu nos últimos 10 anos, realmente. Tem uma amiga minha que diz, Alice, eu decidi que eu ia fazer umas coisas contigo quando eu vi tu pintando na tua varanda a palavra fé. Eu tava num perrengue, e tinha uma lata de tinta amarela lá em casa. Eu falei, peguei um pincel de Benjamin, escrevi bem grande na minha varanda, assim, fé. Era a varanda do antigo apartamento. Chamando essa fé. Tem muitos anos isso. Eu me lembro da sensação de fazer. E hoje em dia eu tô até com vontade de pintar minha parede com uma outra palavra que eu tô querendo ancorar. Porque a fé eu sinto que ela tá bem profunda em mim, sabe? E aí, Olga, voltando para a história de encontrar com seres, de estar em grupos, né, de autodesenvolvimento, recolhendo essas conchinhas que na verdade vão ser úteis o tempo inteiro, mas principalmente quando chegar a hora do pra capar, a hora do vamos ver, né? São essas conchinhas que a gente pode ir lançando mão, né? Para que a gente possa se abastecer. É essa força que a gente vai tendo com os ensinamentos nessas formações, nesses cursos, com quem a gente se afina, e com esse grupo de mulheres que vai se formando, que é assim, algo muito especial. Né? Na minha vida, hoje, uma das coisas mais importantes da minha vida é esse grupo de mulheres. Né? E é um grupo de mulheres, é interessante a gente falar também, eu quero te ouvir falar sobre isso, que assim, é um grupo de mulheres que nem fica o tempo todo mundo. A gente tem noção que tudo é cíclico e que algumas amizades ou algumas parcerias, elas vão e vêm.
e na hora elas vêm na hora que tem que vir e vão na hora que tem que vir, depois vem outras e depois aquela que deu uma pausa por um tempo volta para a vida da gente de um jeito ou outro reconfigurado, porque a gente já entendeu que é fluxo, que é ciclo, né? E que nós estamos em desenvolvimento. E às vezes eu estou num ponto do meu desenvolvimento que não está muito ressoando com o teu beleza, a gente. E daqui a pouco a gente se encontra de novo. E o bonito desse processo, é o que eu venho aprendendo, para mim, foi o grande aprendizado dos últimos 2 anos, é fazer essa liberação desse fluxo, sem querer controlar, né? E sem me magoar quando chegar a hora. Porque também existe uma história. Se a gente tem tanto o que falar, podia ser uma live de 3 horas, né? Olga, tem tanta história que assim, a ruptura, o fechamento de ciclo precisa ser com dor, precisa ser com mágoa, ou precisa ser com briga. É como se quase não houvesse a possibilidade dos ciclos abrirem e fecharem, ou na verdade, deles fecharem da mesma forma que abriram, com amor, né? Com interesse e com respeito ao outro. Né? Então, assim, eu sinto que também é um aprendizado muito bonito, inclusive nesse processo de estar no vazio, é a gente aprender a aproximar e afastar, entendendo que é fluxo e que não precisa ter conflito, briga, intriga, nada disso, somente respeitando a vibração energética, respeitando o ressoar de uma com a outra, né? Total, Alice, enquanto você falando tudo isso, eu fico pensando no que habitar o vazio, do que a coragem de habitar o vazio traz para a gente de aprendizagem nesse sentido, da confiança, da fé, no nosso feeling, na nossa intuição. Porque quando a gente entra nesse lugar do não saber, né, que é o que a gente está chamando aqui do vazio, que é o lugar do, tá, não é mais como era antes, eu também não sei como será, porque será inédito, então eu não tenho essa referência anterior. Então, isso traz... É natural que a gente se sinta meio desestabilizado, porque o nosso corpo, né, nossa natureza, digamos, está sempre buscando essa afinação com o que é mais seguro. E o mais seguro para nossa mente tem a ver com o que já foi vivido, com o que já é conhecido, né? Mas quando a gente está querendo justamente instaurar novas lógicas de vida na nossa vida, essas novas lógicas, elas não têm relação direta com o passado. Elas têm a ver com códigos novos, inéditos. E aí sim, é tão importante ter perto pessoas que estejam ressoando na mesma energia. Porque para a gente manter o nosso terreno dos sonhos bem cuidado, né? Para nós sermos as jardineiras fiéis dos nossos jardins de sonho, é muito importante ter gente ressoando e falando a mesma língua e vibrando na mesma vibração que a gente. E é como você falou, tem uma amiga, minha comadre, costuma dizer, nem todo amor é amor de todo dia. É amor. Mas nem todo mundo é para a gente encontrar todo dia, para ter... Né? Depende justamente, mas é esse feeling que a gente vai desenvolvendo, de entender o sim ou não, que é o feeling para tudo na vida. Ele vai se para tudo na vida, mas agora falando especificamente dos afetos, nessa experiência do vazio é uma ótima experiência para fazer essa faxina, digamos, né? Fazer essa seleção natural. Porque, Belém querida, boas tardes. É uma ótima oportunidade, porque justamente a gente se abre para esse novo, e nesse novo já tem novos códigos chegando. Então, será que essas pessoas ressoam também com esse novo código? E algo que você falou no nosso último encontro dessa semana, que é super importante reiterar aqui, eu acho também, você falou agora também, não é na base da briga, da discórdia, nunca mais quero ver você, pelo amor de Deus, isso é até imaturo, né? Até infantil, de uma maneira pejorativa, falando do universo infantil, né? A vida, quando a gente está alinhada, ela toma conta de fazer assim. Até a trama vai se ajustando. Mas às vezes a gente precisa dar um reforço. Precisa dar um reforço, dar um encaminhamento, né? E pode ser no amor sempre, a gente acredita nisso, a gente, né, trabalha com isso. Pode ser no amor, pode ser... Quanta gente... Isso eu acho que é um grande mindset, isso é uma grande chave para quem está aqui vendo essa live.
Quando a decisão que a gente toma é honrando a nós, honrando a nossa sutileza, honrando o nosso feeling, a nossa intuição, será uma decisão no amor. Porque a nossa intuição, nosso feeling, nossa conexão profunda de alma, ela é conexão com o divino, então será no amor. A definição, né, o encaminhamento, a conversa, a ruptura, será no amor. Óbvio, tem modos de ser feito isso, né? Tem aí comunicação não violenta, tem uma série de ferramentas importantes de serem trazidas para o nosso repertório para na hora de comunicar o que precisa ser comunicado para os nossos pares, ser feito desde um lugar de amor. Mas digo nesse sentido do impulso de afirmar e aceitar. É amor. É aquilo que a gente sempre fala, né, Alice? É atrapalhar menos. Atrapalhar menos, porque a ordem da vida já é desde uma perspectiva mais elevada, é uma ordem de suavidade, de leveza, de fluxo. A vida é fluxo, a vida não para, a vida é fluxo. É rio sempre correndo. Se a gente não atrapalha, se a gente não fica fazendo represa, botando pedra, criando descaminho, fazendo barragem no rio, vai fluir. É só a gente se entregar a esse fluxo, né? Olga, total, 100% contigo nessa. E algo muito importante para a gente atentar, assim, para a gente não ficar sendo barragem, não ficar sendo represa. Tem algumas crenças, né? E crença é aquilo que a gente acredita, não significa que é a verdade, né? Porque as pessoas confundem muito a crença com a verdade. Você acredita em algo e você acha que é verdade absoluta, sendo que não. É só uma perspectiva em cima de algo. Mas se você não tem a crença no universo bondoso, aí tem aquela senhora que a gente acompanha, The Good Witch, ela fala todos os dias, this is a kind universe. Né? Esse universo é um universo kind, é um universo bom, é um universo gentil. Essa crença de que o universo ele está em cooperação, né? Porque na verdade nós somos parte. Então o universo ele não tá, a vida não está contra a gente, né? Não tá contra a gente. Essa crença ela precisa estar presente para que a gente não fique se apegando, para que a gente não fique fazendo barragem. Porque se eu acredito em um lugar profundo dentro de mim, que eu preciso lutar contra a vida, que a vida está contra mim, que a vida é muito difícil, ou que a vida não é boa, simplesmente eu vou ficar apegada. Simplesmente eu vou me agarrar. Simplesmente eu vou ser barragem, eu não vou ser rio, eu não vou ser fluxo. Né? Então tem algumas crenças que são básicas, mas muito importantes e que eu tenho certeza que tanto eu quanto você, a gente já trabalhou lá atrás no nosso processo e a gente saiu reforçando toda vez que a gente duvidou, né, que esse universo é um universo bom, de cooperação, para nossa evolução, porque a gente faz parte dele. Né? E aí eu anotei aqui a crença de confiança em si. Cara, se eu não confio que eu sou capaz de atravessar, se eu não tenho confiança em mim, eu não me jogo, eu não vou, eu não consigo, sabe? Então, confiar no próprio repertório. E para confiar no próprio repertório, é preciso crescer em repertório, né? De novo, eu volto para o lugar. Estar em cursos, informações, ler livros de autoconhecimento, meu Deus, assistir estudos, palestras de assuntos que tenham a ver com essa movimentação de expansão, de crescimento a partir de si para o mundo. Então, criar repertório para que haja confiança em si, né? Sem repertório, não há confiança. E sem confiança, eu não me movo. Eu, de novo, viro barragem. Então, confiar em si, confiar na própria capacidade de atravessar a vida. Confiar que o universo é bom. Né? Foram as 3 anotações que eu fiz aqui. Me diz se tu tem alguma crença, assim, que tu sente assim, cara, essa crença precisa ser trabalhada. Essa pessoa precisa... nós precisamos reolhar determinadas movimentações e visões de mundo para que a gente se permita habitar o vazio com o mínimo de conforto, ou ainda que a gente se permita ir para o vazio, porque caso contrário, pessoas vivem assim, e nós em algum nível já vivemos também, e pode aqui e acolá chegar essa movimentação de estar em movimentações, eu acho bem difícil. Daí, calma. Eu acho hoje, com a Alice que eu sou, a mulher que eu pari e confia na própria criação, eu acho muito difícil que eu fique muito tempo em alguma situação que não ressoe. Hoje em dia é muito mais fácil para mim, porque além de eu estar mais atenta, eu tenho mais confiança em atravessar. E eu não nasci assim, você não nasceu assim. Né? E o nosso trabalho com o Easy, por exemplo,
né, que é essa jornada que a gente conduz, o livro que a gente está escrevendo juntas, vem justo nesse lugar de trazer repertório para as pessoas, para que elas confiem em si, para que elas possam atravessar a vida com fluidez, com facilidade, né? E isso não nasceu de um dia para a noite, né? Embora a gente acredite que possa acontecer, mas a gente acredita muito no processo de construção. E essa construção, ela precisa acontecer e a gente precisa deixar que ela aconteça, porque a vida está dando todos os dias infinitas possibilidades para que a gente possa crescer, evoluir, né? E adentrar o flow da vida, adentrar um fluxo e um crescimento de uma forma muito mais leve do que aqui cada um de nós viveu até aqui. Você foi falando e eu lembrei de alguma passagem que eu li esses dias falando assim: quanto mais a gente está no nosso fluxo, quanto mais a gente está no que a gente chama de modo easy de viver, né? Lógica easy, filosofia easy de vida. Quanto mais a gente está alinhada com o que a gente sabe que é saudável e que é vital, que é vitalizante para a gente, mais o oposto fica gritante, fica insuportável. A nossa tolerância fica menor, justamente porque a gente sabe o que a gente quer. Então, por ficar menor a tolerância, a gente sente o incômodo de uma maneira grandiosa e já para fazer a mudança, já para fazer a quebra, né, desse padrão, enfim, do incômodo. E sim, autoconhecimento é vida. A gente está aqui para se desenvolver. A gente está aqui para isso. Estamos todos e cada um na sua vida em jornadas de autoconhecimento. É isso, é sobre isso a vida humana, né? São 8 bilhões de universos únicos, intransferíveis e singulares aí em autodesenvolvimento, em autoconhecimento e autotransformação. Uma vez que a gente desperta, a gente sempre fala isso também, né? Uma vez que a gente vê, não tem como desver. Uma vez que desperta, não tem como não retroceder. É sempre para frente. E essa é uma resposta que na nossa vida faz muito sentido e que a gente observa que faz sentido na vida de todas as pessoas, né? Com quem a gente convive e mais. Ainda bem que esse assunto do autoconhecimento, do autodesenvolvimento está cada vez mais em voga, também por conta do crescimento descomunal de doenças mentais, né? De doenças emocionais, né? Desordens de várias formas. O caminho terapêutico, o caminho do autoconhecimento é esse caminho de fortalecimento da fé e da confiança para poder habitar o vazio. Inevitável que a vida sempre nos convida a habitar, já que a gente está aqui em evolução. O vazio é, de novo, né? O vazio sempre vem depois de uma morte e antes de um renascimento, de um nascimento. A gente morre e nasce muitas vezes na vida, simbolicamente. Infinitas vezes. A gente precisa fazer as pazes com isso enquanto humanidade, enquanto ser individual, enquanto coletivo, para se tornar mais suave. E a gente está aqui fazendo a nossa parte, né? Estamos justamente fazendo a nossa parte e isso aqui que a gente está fazendo hoje é para encorajar as pessoas a adentrarem nesse caminho com confiança, com fé, com desejo, com vontade. E sim, é um caminho, o caminho se faz ao caminhar, é um passo depois do outro. Não tem um fim a chegar, o caminho é o próprio processo e é gostoso. Fazer disso uma gostosura, porque cada passo você vai fortalecendo. Todas essas aprendizagens a gente tem na memória do celular do nosso corpo. A gente só deitava até a gente rolar, até a gente engatinhar, até a gente ficar de pé, até a gente caminhar. A gente sabe disso. Assim foi o nosso desenvolvimento, né? Então, Sim. Isso é natural. A gente só esquece. Absolutamente. E eu sinto muito, Olga, que o autoconhecimento verdadeiro, como diz Tauan, né? Um dos nossos mestrinhos, ele vai assim, levar a gente, sem sombra de dúvidas, para o relembrar do ser espiritual, né? Não há um autoconhecimento verdadeiro sem que a gente deságue nesse espaço. A gente vai começar, muitas vezes, trabalhando as questões bem práticas e objetivas e tal, mas no fundo, quando a gente for mergulhar, o trabalho ele vai transbordar o físico, ele vai transbordar a matéria, né? Porque a matéria ela é só a representação física, né, do movimento sutil, né? Então, em algum momento, para que a gente aprofunde, a gente vai sair
da matéria, a gente vai entrar na transcendência. E esse é algo que eu gosto muito, assim, porque a gente fala, assim, de mentalidade, a gente faz um trabalho profundo no processo de transformação de crenças e alquimização de uma mentalidade alinhada ao medo, à escassez e essa movimento. Escassez, quando eu falo, é escassez de tudo, tá, gente? Não é só escassez financeira, que é o que as pessoas geralmente atribuem. É escassez de fé, é escassez de crença em si, é escassez de vida na vida, quando eu falo em escassez. Então, a gente vai para terapia ou vai para estudos para trabalhar o desconforto dessa escassez, mas no fim do processo, quer dizer, na verdade, no meio do processo, a gente vai chegar, sem sombra de dúvidas, no espaço que transcende a matéria, porque é lá que a gente vai encontrar abundância, nessa conexão com o sutil, que a gente se abre e a gente permite que o fluxo da vida, que é muito abundante, chegue. E ele chega de fora, né? A matéria é somente assim, o espelho de um universo muito mais rico que a gente não consegue ver. E depois a gente até consegue, depois de uma temporada aí mergulhada no ocultismo, né? Pois bem, amiga, eu queria só deixar aqui, que a gente combinou uma live muito curtinha, deixar aqui dois movimentos que eu quero já deixar aqui o pessoal sabendo. Vai haver um lançamento de um livro em janeiro, né? Onde eu e Olga, a gente está trabalhando bastante na elaboração desses conceitos e tudo mais, para trazer esse livro para todo mundo. É um livro de repertório, é um livro holístico, né? Do Easy, falando sobre a experimentação de um novo modo de viver, né? Um modo de viver easy. E em fevereiro, a gente já, inclusive, alugou a casa. Nós vamos estar no litoral do Pernambuco, fazendo um retiro também, para trabalhar corpo, mente e espírito. E esse retiro vai ser um retiro assim, muito sensorial, né? Um retiro que a gente vai trazer vários elementos múltiplos para que a gente possa acessar, né? Despertar novamente esses receptores do êxtase, da abundância, de uma vida leve, fluida, generosa e maravilhosa. Então, em janeiro, nós temos o lançamento do livro Easy, e em fevereiro nós vamos ter esse primeiro de muitos retiros Easy, para que a gente possa ancorar esse modo de vida na Terra. Não só no litoral, como na beira do mar, de um mar maravilhoso, no litoral norte de Pernambuco. Uma casa divina, um presente. E vai ser um retiro pequeno, né, intimista, para apenas 10 pessoas. Então, assim, se você está afim, já reserva aí na sua agenda. 2, 3 e 4 de fevereiro. Em breve a gente vai começar a divulgar e abrir as vagas, né? E a gente sabe que as vagas serão preenchidas rapidamente porque são só 10. Gente, no dia de Iemanjá, a gente vai se encontrar nessa casa e começar o babado no dia de Iemanjá. É só isso que eu tenho para dizer, para fechar com chave de ouro essa live maravilhosa. Você que não está seguindo a gente ainda no YouTube, segue a gente no YouTube. No nosso Conexão Easy tem lá, a gente vai colocar também aqui o linkzinho. Essas lives estão subindo junto com meditações, uma série de coisas está subindo para lá mesmo. Criação de repertório que a gente falou aqui, né? Ótimos materiais para fazer meditação, para se conectar com esse novo modo de existir, com essa capacidade de lidar melhor com o vazio inevitável da vida, os vazios que se apresentam, né? Os vácuos que se apresentam. E você que está vendo no YouTube, porque também você pode ver no YouTube essa live, se não tiver seguindo a gente no Instagram, segue a gente no Instagram. Todas as informações estão aqui, só baixar, que tá tudo certinho, só conectar todas as redes, entendeu? Todas as redes do Easy conectadas. Boa. Maravilha. Um beijo. Beijo.